eu queria saber que você contasse então para a galera a sua história, né? Como você é diretor, ator de teatro, e você tem vários projetos, várias coisas que estão colocando. A gente estava até conversando aqui, projetos ligados à polícia e tudo mais, que são coisas que, pô, super bacana o que você está fazendo. São muitas frentes. Eu comecei a fazer teatro em 1984. Eu sou nascido e criado em Madureira, lá no Rio de Janeiro, e comecei a fazer teatro no Sesc de Madureira. Não digo que nasci sonhando em fazer teatro, que desde criança eu já fazia, nada disso. Eu era um jovem como outro qualquer, tinha 16 anos, e de repente um amigo falou assim: Sidney, tem um curso de teatro ali, vamos fazer? Vamos, nunca mais saí. Hoje respiro, não sei viver sem teatro. E esse amigo meu, que é o Jorge Barbosa, hoje é cenógrafo, enfim. Fez a diferença na vida da gente, né? Eu costumo dizer que fui alfabetizado pelo teatro. Pô, Né? Era um jovem dos anos 70, no contexto da ditadura militar, uma escola esvaziada que não se preocupava muito em fazer a cabeça de ninguém para um olhar crítico, né? A escola estava muito mais preocupada em nos ensinar moral e cívica. E o teatro me fez perceber a realidade, a necessidade de transformar, e eu comecei lá atrás. De 84 até o final dos anos 90, até o começo dos anos 90, eu trabalhei como ator, eu me profissionalizei, enfim. E depois comecei a trabalhar com direção a partir dos anos 90. Trabalhei em várias frentes, em vários projetos. Ao todo, hoje, eu participei de mais de 30 espetáculos, uns 33 espetáculos mais ou menos, que eu tenho 28 anos de carreira. O projeto da Polícia Militar foi um presente que eu ganhei, que eu considero um presente. Aconteceu agora em 2010. Eu fui convidado pela Polícia Militar para dirigir o grupo de teatro da instituição. O grupo de teatro se chama Disque, que é um jargão da polícia, né? Quando o policial vai responder um processo apuratório, alguma coisa, depois da acusação vem Disque. Né? A gente lançou mão disso para dizer que eles querem dizer alguma coisa para a sociedade. Foi um projeto do então Coronel Mário Sérgio, que era o comandante-geral na época, e ele quis lançar uma proposta de se ter na polícia, através da ferramenta teatro, um projeto que falasse sobre a prevenção de desvio de conduta. Pô, legal isso. Ali nós começamos, selecionamos em média 15 policiais publicando em boletim, selecionamos 6 policiais, mais um músico da banda, que também hoje atua. Enfim, com esses 7 nós formamos esses homens, são homens e mulheres, eles fizeram outros cursos, se profissionalizaram, e montamos o primeiro espetáculo adulto, estreamos no Carlos Gomes, que foi O Preço de uma Escolha, que conta a história de um policial, uma família de policiais onde um deles se corrompe, e todas as consequências disso na vida deles. De lá nós fizemos vários equipamentos do Rio, fizemos aqui em Niterói, todo o interior do Rio, Curitiba, e em fevereiro agora estaremos indo para Mato Grosso. E temos também o infantil, que é o Fuja do Zé Tristeza, que é uma proposta de Cláudio, palhaço, que tem toda a intenção de trabalhar com a prevenção ao uso de drogas. Esse espetáculo também já foi assistido por mais de 25 mil crianças, de escolas, de projetos. Fizemos 3 feiras da Providência, ação global, enfim, estamos caminhando aí com esse espetáculo. Esse é o meu lado na polícia. Eu sou professor da ONG ECOA, que é um projeto que acontece na Celso Lisboa, lá de Engenho Novo. É um projeto coordenado por Gabriel Barros, um trabalho maravilhoso, em que mais de 500 jovens, entre crianças e adultos, jovens e adultos, estudam gratuitamente teatro, pesquisam teatro, e a gente tem toda a intenção de fazer com que a pessoa veja o teatro pelo olhar crítico, não só aquele que aprende algumas técnicas, mas que tem um olhar do teatro pelas suas diversas escolas, pelos seus diversos olhares, e também fazendo com que aquela pessoa se perceba como um sujeito de direitos, um cidadão, alguém que pode transformar a realidade. Esse é um dos lados. E também dirijo a Companhia do Bode, que estou com um espetáculo agora, que se chama A Roda, que é um espetáculo de minha autoria, né, texto meu e direção minha também, com o Umili Romano e a Adriana Derru no elenco, e que tem todo o objetivo de trabalhar uma pesquisa em cima da teoria da transposição, que é uma teoria que consta num livro que eu lancei recentemente. Essa coisa do policiais, isso me chamou a atenção, que queria saber, como é que foi, quando colocou isso para eles, né, que eles poderiam fazer, né, entrar nessa ideia de atuar e coisa, como é que foi na cabeça deles, né, que você trabalhou, como é que foi na cabeça deles criar já essa perspectiva de repente, pô, sou um cara que estou ali no combate, né, e de repente agora vou poder
passar uma mensagem ensinando uma coisa que eu já vivenciei, né, de repente. Como é que, na cabeça, como é que caiu isso? Foi bacana porque a gente fica naquela expectativa, né? Porque foi uma seleção, foi publicada em boletim da Polícia Militar e vieram policiais de vários batalhões. É isso que eu achei legal isso daí. Foram policiais combatentes, de batalhões, enfim. E esses policiais vieram, né? Muitos de unidades operacionais mesmo, umas 2 ou 3 pessoas de unidade administrativa. E nós fizemos a seleção e foi engraçado porque, por onde eu passo, né, na pós-graduação que eu faço em artes cênicas, eu lembro que uma professora perguntou, mas como é que é fazer teatro com os policiais? Eu falei, são pessoas normais, né? Mas a gente tem esses estereótipos, é normal. Então, o que acontece? Eles abraçaram a causa. Para você ter uma ideia, nosso primeiro espetáculo a gente levantou com 20 dias de trabalho, a gente já estava com o argumento pronto. Um esboço bem bacana, graças a um esforço danado deles. Nesses 3 anos que nós estamos agora caminhando para 3 anos, eles fizeram vários cursos, se aprofundaram e hoje eles fazem isso na instituição. E o bacana é que não houve uma ingerência de comando, determinando como tinha que ser. Nos deram a liberdade de fazer um trabalho bacana e eles hoje vivem, são atores da polícia, lotados no PROERD, mas são atores da polícia, fazem somente isso. E estão sempre comigo no Teatro Armando Gonzaga. Isso daqui que eu achei legal, que tipo, você, de uma certa forma, você tirou até uma linha de caminho, né, que de repente na polícia eles teriam, né, para fazer uma coisa que de repente eles nem imaginariam que poderiam tá fazendo, né, e passando uma mensagem de uma maneira até, eu acho até mais para a população, ou para os outros, até para os próprios colegas, maneira até direta e mais forte, né, porque quando você está ali encenando, interpretando uma coisa que cada policial de repente já vivenciou, né, dentro de si, acho que entra mais fundo, né, do que de repente sendo um ator, uma outra pessoa que não é conhecido, né. Eu acho que o ponto assim, principal desse grupo é exatamente esse. É o que chama a atenção nesse trabalho, que é um grupo de policiais, atores policiais. Então, quando a gente escreveu o texto, né, O Preço de uma Escolha, foi a partir da experiência que o grupo tem nas suas vidas. Todo mundo já vivenciou, viu alguém ser preso, ser excluído. Isso é uma coisa que a mídia mostra, mas mostra até o momento em que a pessoa é excluída. O que acontece com aquela vida depois, porque é um cidadão que veio da sociedade, porque a grande questão que a gente às vezes não entende como cidadão é que o policial é alguém da sociedade que presta o concurso para aquela função. Ele é da sociedade, que às vezes a gente fala, a sociedade não gosta da polícia, a polícia não gosta da sociedade, como se a gente estivesse falando de coisas diferentes, né? E esse policial que vem da sociedade, ele tem muito a dizer para ela a partir do momento em que ele mostra a sua realidade. Quando a gente começou a fazer nos batalhões, a princípio a ideia foi fazer nas unidades, e a gente conversou com o comandante, e ele entendeu que isso era um espetáculo para ir para teatros. Fazer teatro com qualidade, com luz, com sonoplastia, com toda a estrutura que o teatro pede. Tanto que a nossa estreia foi no Carlos Gomes. Hoje, o policial vai a um teatro nos assistir. A gente não vai ao batalhão. Há casos que vamos, mas geralmente vão nos assistir no teatro. E a história deles é que foi o que me alimentou para escrever a dramaturgia. E o mais interessante é que essas até hoje 25 mil pessoas que já assistiram mais ou menos, o impacto é muito grande na tropa. Porque o policial, quando ele assiste o espetáculo, ele não assiste um espetáculo de alguém que está contando uma história, mas que não sabe do que está falando. Exatamente. A gente tem tido muito esse relato. Caramba, cara, eu já vi isso acontecer, o impacto tem sido muito grande. A gente escolheu, de propósito, uma linguagem realista, né? O teatro tem diversas linguagens, diversas escolas. O que eu lançaria a mão nesse caso? Eu pensei como diretor. Uma linguagem realista para atingir diretamente. Então, o espetáculo conta a história de uma família de policiais, onde tem um policial, o pai, que é um homem condecorado, honesto, íntegro. Tem um irmão cadeirante, honesto, íntegro também, que foi baleado, e polícia cadeirante, baleado em combate. Tem um jovem entrando para a polícia e tem um oficial que é o que se desvia, né? Então, gera um impacto muito profundo na família e a gente começa a mostrar todas as mazelas que esse desvio gera em todo mundo, né? Desde do preconceito com seu filho na escola, o sofrimento da família com o entorno, enfim. O espetáculo dá um resultado muito bacana ao longo desse tempo. Não, é isso que eu fiquei impressionado, porque a gente, até quando vê outras coisas, a gente vê, de repente, peças de teatro onde pode até falar do mesmo assunto, mas é difícil entrar dentro de uma pessoa que, de repente, está vivenciando aquilo, mas quem está interpretando é um ator. Coisa tal. E, às vezes, o ator não passa aquilo. E sendo o próprio colega de farda, né, isso chega de uma maneira, e até para a população, chega de uma maneira
muito mais forte, porque aí aquela pessoa que está interpretando é um policial também, né? Então o cara fala assim, pô, caramba, né? O cara está fazendo um trabalho ali, o cara pensando, pô, nunca tinha pensado que de repente o cara poderia estar passando por isso, né? Que as complicações que vêm daí do cara de repente sair, de repente aceitar um suborno, deixar de fazer isso, aquilo, né? Então as consequências ninguém nunca pensa, né? Chega sempre vendo pela facilidade e deixando as coisas correrem. E o bacana é exatamente isso. Quando a gente começou a fazer o espetáculo, né, pessoas da sociedade civil começaram a nos chamar a atenção para uma coisa. Pessoas da sociedade civil, profissionais de teatro que a gente levava para assistir, Sidney, esse espetáculo tem que ser discutido na sociedade também, não só dentro do âmbito policial. Isso gerou uma iniciativa nossa, junto com o comando, e nós ficamos um mês em cartaz no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping, no Rio de Janeiro, em que teve um público muito bacana e a gente reverteu a renda. A renda era uma lata de leite em pó. A gente reverteu a renda para o projeto Viva Cazuza, né? Para as crianças do Viva Cazuza. Foi um resultado muito bacana e fizemos também no Princesa Isabel, em Copacabana. E a sociedade acolheu muito o espetáculo, né? Exatamente com essa fala que você está trazendo. Caramba, eu não imaginava que isso, que o desvio de conduta tinha esses desdobramentos, né? E também não imaginava o policial como alguém humano, porque a gente vê aquela criatura de farda, geralmente colocada para reprimir alguém em alguma coisa, né? Porque é aquele que diz não e geralmente nos desagrada quando a gente quer fazer alguma coisa e se exceder em alguma coisa. Então, quando a gente começa a mostrar o lado humano, o cara que tem mulher, que tem filho, que tem um pai que está envergonhado porque é um homem íntegro, né? Esse lado do policial íntegro, né? Que eu acredito que é a grande maioria, mas infelizmente quem se desvia faz barulho, e o barulho é o que interessa à mídia, enfim. Então o resultado foi muito bacana, tem sido um espetáculo muito rico, o infantil tem dado um resultado fantástico. Eu quero falar do infantil.